Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que estavam acreditando nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, de fato serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e não temos sido escravos de ninguém. Como é que tu dizes, vocês serão livres? Jesus então respondeu: eu garanto a vocês, todo aquele que faz o pecado é escravo do pecado. Por isso, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eles responderam dizendo: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O teu amor nos dá força pra lutar. Tu és poderoso, meu Senhor. Nada é impossível para ti. No Evangelho de hoje nós vemos as grandes controvérsias entre Jesus e os fariseus. Essa semana toda nós estamos meditando sobre isso. É interessante o quanto que os judeus, os fariseus, batem de frente com o Senhor. E no texto de hoje, a discussão é em torno de 4 palavras-chave: a liberdade e a escravidão, a filiação e a paternidade. Jesus convida os fariseus, os seus adversários, a aderirem à sua palavra para serem livres. E eles então dizem: mas nós nunca fomos escravos de ninguém. E aí Jesus revela: quem está no pecado é escravo do pecado. É interessante que tem muita gente que se acha livre. Talvez hoje, se você for conversar com o jovem, o sonho dele é a liberdade, ele quer ser livre. Mas ele não para pensar que ser livre não quer dizer fazer o que quer e onde quer. Ser livre significa se autodominar, porque a pessoa que vive em função do pecado, a pessoa que vive em função dos instintos, precisa usar droga, precisa se prostituir para ser feliz, são pessoas que não têm autocontrole. Então nós podemos dizer que são pessoas sim escravas. Eu não sei se você conhece alguém assim que está escravo da droga, escravo de um vício, pessoas que são escravas até mesmo de um sentimento, não vivem, vegetam, meu Deus do céu. Ô Senhor, eu peço por todos esses que precisam de fato dessa verdadeira liberdade. Como os nossos irmãos sofrem, Senhor, porque o pecado escraviza. E hoje o Senhor nos chama para a liberdade. E olha a chave do Senhor, é a palavra dele que liberta. A palavra de Deus, ela tem poder de libertação. Por isso, filha, pare para pensar. Se você aderir mais à palavra, começar a ler mais a palavra, se você começar a participar de uma missa, de um grupo de oração, se apegar a pessoas de Deus, você vai ser mais livre. Vai experimentar de fato a liberdade, viver as coisas de Deus, é viver livre. É rico isso. Eu peço ao Senhor com as mãos estendidas por todos aqueles que talvez se acham livres, mas são escravos. Pessoas que, por exemplo, estão vivendo uma dependência afetiva tão grande que não conseguem pensar em viver sem aquela pessoa. Às vezes até o outro vive muito bem sem você, mas você não vive sem aquela pessoa. Isso é escravidão. Estendo as minhas mãos, traço o sinal da cruz pedindo essa libertação. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, quinta-feira, estaremos aqui no Evangelho do Dia. Compartilhe essa palavra com quem você ama. Deus abençoe.